Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem? Bem-vindos a mais uma live da Casa do Dr. Gabi, Espaço de Memória. Nessa noite, nós conversaremos um pouco sobre a tradição oral. Eu espero que vocês apreciem nosso papo. A mediadora será a Julusa, que já está aqui conosco. E nós temos nessa noite dois convidados. O Ricardo Câmara, que também já está conosco. Infelizmente, a gente ainda não conseguiu a conexão do Ciro Ferreira. Mas a gente está contando que ele vai conseguir conectar e daqui a pouquinho ele vai fazer parte da nossa conversa. Eu deixo vocês aí, então, com a Jusley, que vai fazer a mediação, por enquanto, só do Ricardo, e daqui a pouco do Ciro também. Obrigado, boa noite. Boa noite, gente. Que bom, que legal estar aí com vocês. A gente está interagindo ali pelo chat, né? Então, qualquer falha técnica, qualquer coisa que vocês puderem nos ajudar, por favor, escrevam ali. Queria desejar uma ótima noite a todos vocês. Estou muito feliz de estar aqui. Eu queria apresentar o Ricardo. A gente fez toda uma programação, né? Está esperando o Ciro aí, vamos torcer. Eu acredito que tudo vai. O Ricardo, ele é doutor em Humanidades pela Universidade Autônoma de Barcelona e ele é presidente da Fundação Melito Câmara, que fica lá em Viena. Agora eu queria pedir ao Ricardo para fazer uma coisa assim, que já que nossa live é sobre contação de história, sobre tradição oral, e aí com o passar do tempo vocês vão ver a grande contribuição que o Ricardo tem para a gente na parte de tradição oral. Então, eu queria me aproveitar dele um pouquinho e pedir para ele se apresentar, mas através de uma narrativa. Era uma vez, o Ricardo, toda essa jornada do herói, talvez as conquistas que você foi passando, talvez alguma batalha, uma dificuldade, mas aí, como você já conhece, essas nossas narrativas aí. Se apresenta para a gente, Ricardo. Boa noite. Boa noite. Primeiro, obrigado pelo convite para um projeto tão bonito, de um lugar tão bacana como é a Casa do Dr. Gabi e de uma cidade tão especial como é Corumbá, uma cidade que está no coração de todo sul-mato-grossense, capital do Pantanal, uma referência em oralidade, em tradição oral, enfim, um lugar muito especial de um sítio como é o Pantanal, tão lindo e importante para o mundo inteiro. Bom, o Ricardo, era uma vez, que você quer que eu fale, é um menino do sertão do Mato Grosso do Sul, da cidade de Vinhema, uma cidade que fica na barranca do rio que tem esse mesmo nome, né, a 30 quilômetros desse rio, que é o mais importante das monções, por exemplo, um rio que trouxe todo o leste brasileiro em busca do oeste. Então, era a principal porta de entrada, né, em busca do grande Eldorado. Em Vinhema, sou filho de Nelito e de Regina, tenho mais dois irmãos, o Renato e o Rogério, e aprendi os causos muito cedo, numa idade muito recente, com a dona Bené, uma figura muito importante na nossa formação identitária, uma professora leiga que dava aula em fazendas e que contava toda a história, desde o antigo Mato Grosso, de toda essa fronteira do Brasil com o Paraguai, com a Bolívia, e trouxe para a gente tanto o gosto pelas histórias orais, pela identidade sul-mato-grossense, como pelas comidas. Ela era também uma cozinheira muito importante e que ensinou a nós todos, da minha geração e de muitas outras gerações, a conhecer a comida de fazenda, a comida de fronteira, a comida que a gente chama de sul-mato-grossense. Quando eu entrei na faculdade, eu fiz jornalismo na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e sempre me voltei para o lado da literatura, sempre me interessei muito pelos relatos, justamente por essa bagagem que eu tinha, que me foi inculcada pela dona Bené. E vi que os causos que ela contava não estavam catalogados como uma forma literária, ou melhor, como uma forma poética, porque eles não são contos, eles não são crônicas,
eles não são novelas, não são romances, né? Então, terminando a faculdade, eu fiz um estudo muito grande de cultura sul-mato-grossense através dos indígenas, através das nações indígenas que habitam o Mato Grosso do Sul, onde eu tive também contato com outro tipo de narrativa, que é a narrativa indígena. E terminando meus estudos, eu fui estudar em Barcelona, fazer um doutorado em humanidades, que é um doutorado que envolve todas as ciências humanas. Então, eu tinha aula de arte com filosofia, de política com literatura, fotografia, cinema, enfim, um montão de matérias humanas, e eu ia ter que fazer uma tese também dentro dessa área. E aí eu escolhi estudar aqueles relatos que essa querida Dona Bené contava lá quando ainda éramos crianças, né, e que continuou contando durante toda a nossa vida. E fui atrás, então, dos especialistas. No Mato Grosso do Sul, eu tive com a Áurea Rita, professora de Dourados, da UFMS, na época, que tinha feito um longo estudo sobre o mãozão, e falei para a Áurea, falei assim, Áurea, eu estou começando minha tese doutoral e eu queria estudar a narrativa oral sul-mato-grossense. Eu queria tentar classificar onde está localizada essa narrativa. E a Áurea me disse, então, num tom muito sério, falou, Ricardo, se você quer estudar, então, essa narrativa indígena, sertaneja desse lugar no Mato Grosso do Sul, que é mais distante, né, da fronteira, fronteiriça e pantaneira, então eu te aconselho, primeiro de tudo, começar as línguas indígenas. Estudar primeiro o Guarani, depois o Terena, o Guató, e continuando esse estudo para depois você começar a falar de narrativas indígenas. E aí eu percebi que ela estava me dando um dos grandes conselhos de uma tese doutoral, que é o da gente recortar o assunto que a gente quer estudar. É fazer um recorte, delimitar até onde a gente vai. E aí procurei, ela me levou até uma grande especialista em oralidade no Brasil, que é Jerusa Pires Ferreira, que nos deixou o ano passado. E a Jerusa me conduziu, junto com um orientador de Barcelona, um catalão chamado Antoni Rossell, que é que estuda a oralidade medieval. Eles me conduziram a estudar, então, os relatos orais da região do Pantanal. E aí fizemos esse trabalho, trabalhamos nessa tese, e apresentamos, e ela teve uma vida muito bacana. O filme que nós fizemos dentro da tese também teve uma vida própria, foi para vários festivais, até hoje é exibido em muitos lugares, e a gente leva esses contadores sul-mato-grossenses, pantaneiros, desses causos tão bacanas para várias partes aí do mundo. Então, é isso. Tem muita coisa. Eu não conheço o filme ainda, já fiquei curiosa para conhecer, porque confesso que eu conheci o seu trabalho, fiquei apaixonada, admirei muito pelo livro. E quando eu conheci o livro, foi um presente para a biblioteca em que eu trabalho. E aí eu cheguei assim no cantinho da pessoa e falei assim, poxa, o presente para a biblioteca, mas eu compartilho com todo mundo, será que eu não posso ficar com o livro? E pedi, por favor, para eu ficar com o livro, porque é um trabalho realmente que soma muito conhecimento que você coletou, os contos, tudo, né? Mas eu queria te fazer uma outra pergunta. A live está acontecendo, principalmente, né, por esse tempo que nós temos vivido, de pandemia, tudo. Eu queria saber como a situação atual tem interferido, as transformações do trabalho que você vem realizando. Aí você pode falar para mim nos dois sentidos, na Fundação Melito, né, porque, e quem quiser acompanhar depois, procurar, é muito legal o trabalho que eles desenvolvem lá, mas também o que você pensa dessas transformações para com a tradição oral, porque a gente sabe do contato que é preciso ter, né, o olho no olho,
cumplicidade que se desenvolve, e aí agora a gente está vivendo um tempo de muita produção online, que aí eu estou tendo o prazer de te conhecer, mas ainda quero que seja pessoalmente, né? E para a tradição oral, eu tenho certeza que tem algumas mudanças. Como é que está sendo o trabalho de vocês e o que você pensa sobre tudo isso? Bom, esse período de pandemia, o recolhimento, apesar, né, de todas as dores que nós temos vivido nesse período, dores planetárias, né, dores que envolvem todo o planeta. Então, é uma coisa muito ruim para todo mundo, é uma coisa que envolve sentimento de luto, que envolve uma série aí de sentimentos negativos. Mas tem o recolhimento. E o recolhimento das pessoas em casa, principalmente no início, né, da quarentena, quando as pessoas ainda tinham mais medo, né, da quarentena, eu sigo toda a vida, ainda até agora eu estou em quarentena, estou recolhido aqui em Vinhema. O recolhimento sempre dá frutos, né? Porque você tem, primeiro, se autoconhecer mais. Você tem que entrar na sua interiorização, já que o externo está muito reduzido, né? Já que o externo está muito limitado. Então, isso acaba trazendo coisas importantes. Por exemplo, coisas do convívio pessoal com as pessoas que te cercam, né? Eu me lembro que uma das grandes tristezas dos contadores de causo é que ninguém mais tinha interesse de ouvi-los. Então, quando eu chegava para entrevistar um contador de causo, eles ficavam radiantes. E quando eu terminava, eles agradeciam muito, porque houve aquele tempo, paramos naquele tempo e falamos e ouvimos o seu conhecimento. E eu acredito que esse ano 2020, muitas pessoas tiveram essa oportunidade de ouvir as histórias dos avós, as histórias dos tios, as histórias dos seus ancestrais, que é, de fato, o que é a nossa principal formação, que é a nossa principal matéria. São essas pessoas que nos trouxeram até aqui. Né? E tem essa vida corrida, como vinha acontecendo, que a gente vinha agredindo, sobretudo, o planeta, né? E jamais poderia continuar do jeito que estava, a gente vivendo num planeta doente, sem achar que isso traria nenhuma consequência para a gente. O vírus veio e mostrou que não, que a gente tem que ter responsabilidade, que a gente tem que conviver em harmonia com o planeta e com as pessoas. Então, esse período, para mim, é um período que eu coloquei aquela fila de livros que a gente vai juntando no decorrer da vida, de livros, de filmes, de música, e você fala, uma hora eu vou parar para ouvir, uma hora eu vou parar para ler, uma hora eu vou parar para assistir. Né? Então, eu coloquei para andar essa fila andou com bastante velocidade nesse período, e também produzi muitas coisas intelectuais. Estamos trabalhando, eu sou sócio do Joel Pizzini na Apollo MS, que é uma produtora. Trabalhamos trabalhamos em roteiros de animação, em roteiros de longa. A Fundação Melito Câmara, nós conseguimos fazer uma festa literária online, que foi uma experiência muito bacana, porque nós pudemos envolver pessoas em Portugal, pessoas no Rio de Janeiro, em São Paulo, trazer esse conhecimento, né, para uma cidade tão pequena como é Ivinhema, e os alunos das escolas, os professores, todos aproveitarem esse conhecimento. Então, assim, a grande coisa positiva desse período de isolamento é isso, essa distribuição de conhecimento de maneira tão ampla e gratuita como vem acontecendo na internet, de forma muito segmentada, para todos os gostos, para todos os interesses, e que eu acho que isso vai fazer uma diferença lá na frente para quem decidiu sair melhor da pandemia. Porque numa crise a gente nunca sai igual, ou sai melhor ou sai pior. Eu espero que a maioria tenha optado para sair melhor.
E você me fez pensar, quando você falou aí sobre esse olhar de que, mesmo em tempos de pandemia, na verdade, por causa da pandemia, algumas pessoas pararam para ficar em casa, ouvir seus avós, seus pais. Às vezes a gente não para pensar um pouquinho nisso. O isolamento nos fez parar e olhar para as pessoas que estão à nossa volta, que estão ali ao nosso redor em casa, que às vezes a gente está na correria do dia a dia e não olha para o que está ali do nosso lado, né? Então, que bom que pelo menos a gente percebe isso, percebe que existe alguém do meu lado, eu posso almoçar junto com essa pessoa, contar uma história, valorizar aqueles que estão ali conosco. Eu vou usar uma citação aqui do seu livro. Eu não vou mostrar ele ainda, eu tô morrendo. Ai, o Ciro, meu Deus do céu! O Ciro! Acabei de mandar mensagem aqui falando, por favor, continua tentando, eu quero Ciro também. Ai, que bom, Ciro. Agora ele colocou o óculos, ele vai ver a gente. Ai, Uma meu Deus, gente é que legal. caipira nesse Agora, mundo. ai, que bom, Ciro, que deu certo. Seja bem-vindo, boa noite. Fica à vontade na nossa Boa live. noite. Boa Ó, agora eu vou te noite. apresentar. Agora eu vou te Ricardo, apresentar e vou prazer. voltar tudo. Oi, Ciro, como vai? Tudo bem? E Viema, como está? Estou com saudade de Viema, hein? Faz dias que não passo por lá. Gosto muito da cidade. Eu estava te ouvindo, né? Eu estava ouvindo, mas não estava conseguindo falar. Estava tão emocionado que não entrava o negócio aqui. Mas essa questão da cultura popular, né? Como que é gostoso. Eu estava pensando nisso, porque o tema, ele reverte, ele é ligado ao folclore, né? E aí nós estamos em setembro, aí a pessoa pergunta, pô, mas como assim? Folclore não é em agosto? Não, né? Folclore acontece o ano todo, né? De janeiro, fevereiro. Cada mês, o folclore ele tem um ritual, né? Ele tem um ritmo, né? A festa do divino, ela acontece ali maio, junho, quer dizer, a festa junina, né? A nossa maior riqueza, a festa junina, não é em agosto. O carnaval, né? Então, a cultura popular acontece durante os 12 meses. Eu acho que agosto é uma comemoração em relação ao Monteiro Lobato, né? Mas as histórias, né? As histórias acontecem todos os dias, né? A Semana Santa é uma riqueza de cultura e não é no mês de agosto. A Semana Santa nunca acontece no mês de agosto. Então o folclore ele encerra lá no dia 31 de dezembro, nós temos uma cultura popular, nós temos folclore, né? Até tá a piadinha, a roupa amarela que você usou no final do ano, rasga e joga fora que falhou, né? A roupa branca e tal. Então, o folclore começa no dia 1º de janeiro e vai até o dia 31 de dezembro. Quando a gente dorme, já acorda no outro dia com outras culturas populares já, né? Ela caminha o ano. História? Peraí. Deixa eu contar essa história primeiro, Ciro. Deixa eu te apresentar aí. Ai, gente. O Ciro, graças a Deus, conheço o Ciro já faz um tempinho. A gente tem caminhado aí junto em algumas contações e é um prazer para mim poder estar com ele de novo, matar a saudade, conversar. O Ciro é um grande contador de história e ele também faz parte, ele é membro da Academia Brasileira de Contadores de História. Agora, conta a sua história. Como é que é? Era uma vez, a sua narrativa aí, Ciro. Quem é você? Então, eu sou péssimo para contar a minha história, né? Mas eu sou daqui, né? Do Mato Grosso do Sul mesmo, nasci no meio do mato, na região ali da Pontinha do Coxo, e é uma região rica em cultura popular, porque acontece uma festa do Divino há quase 120 anos já que acontece a festa. É uma comunidade negra, né? Então a gente morando ali perto, a gente convivendo com eles, de onde veio um pouco dessa cultura. E além disso, a minha mãe, né? Minha mãe gosta muito da cultura popular e ela educou os filhos através do folclore. Como era muito filho, muito neto, então ela falava assim,
não pode se comer enquanto estiver cozinhando, dá dor de dente. Eu fiquei sabendo há pouco tempo que isso não dava, né, a dor de dente, mas também a gente não ia desafiar, né, a mãe. Então ela contava muitos versos, o que é, e ela gostava muitas histórias, né, história que eu vejo no Câmara Cascudo e tal, a minha mãe ela já contava, né? Então isso vem passando de geração em geração, ou seja, alguém contou para ela, ela contou para a gente conta para outras pessoas e vai criando esse cordão, né? E na escola também, né? A gente vai observando os professores que vai contando para a gente e tal, e a gente vai se alimentando disso. Então, a minha vida ela vem por aí, né? Nessa base da oralidade. Apesar de eu ser gago, a oralidade é o que me criou. Então, isso é muito bacana. E a gente vai conhecendo pessoas. Dia 28 agora, de agosto, fez 3 anos que eu conheço uma pessoa chamada Jusley. Então, quando a gente vai conhecendo as pessoas, principalmente nesses encontros, nos festivais, nas faculdades, nos eventos, né, nós vamos conhecendo essas pessoas, ela vai costurando com a gente essas histórias, né? E a gente vai crescendo com isso. Então, cada dia a gente cresce um pouquinho através das amizades, desses contatos. Então, aí a gente vai construindo a nossa própria história. Que legal, Ciro. Você tocou nesse ponto aí da gente ir se conhecendo, da gente ir cativando, e eu estava falando com o Ricardo que eu já ia ler uma citação aqui do livro dele que fala um pouquinho disso, de como a gente cativa as pessoas, de como a gente vai fazendo parte um da vida do outro. Então, eu vou ler aqui para vocês, eu estava dizendo, não vou mostrar o livro ainda, que é para causar curiosidade em vocês. No final, a gente mostra a capa do livro, que é esse que eu conheci o trabalho dele. Mas a citação diz assim, ó: para cativar a plateia, o narrador a introduz na realidade da história. Eu, como contadora de história, sei que é a mais pura verdade. Tem um rostinho ali perto e a gente quer puxar o fulano de tal para cá, quer mexer no cabelo dele, quer falar o nome, pergunta o nome deles. A gente traz eles para dentro da história e eles fazem parte daquilo. Mas eu queria perguntar para o Ricardo como é que era isso? Você ouvindo tanto da Dona Bené, que você citou que foi tão importante para construir essa memória, essa oralidade na sua infância, quanto para os outros contadores que você coletou os causos, né? Como é que foi isso? Você ser cativado e como eles cativavam os seus ouvintes? Bom, antes de responder, vou responder ao amigo Ciro, que também desenvolve o trabalho aqui em Viema, né, numa instituição que se chama CACA, um trabalho de circo muito relevante, uma coisa muito bacana, e a gente se conheceu por esse modo, né, de estarmos tão próximos. Muito tempo ficamos sem se ver, sem saber quem que era um, quem que era outro, mas as maravilhas da tecnologia nos aproximou e a gente troca WhatsApp, a gente troca experiência e vamos seguindo com objetivos muito parecidos. Nossa querida Viema, Ciro, infelizmente, nesse momento é daquelas cidades que não acreditam que está acontecendo muita coisa importante, não que o vírus não é de brincadeira, então está crescendo. Eu estou refugiado aqui, faz mais de um mês que eu não volto. Eu também tenho domicílio em Campo Grande, né? Então faz mais de um mês que eu estou aqui, porque em Campo Grande a situação estava muito complicada, e quando começa a chegar na prateleira da gente, a gente corre, né? Então, vários amigos, pessoas próximas começaram a se infectar por lá, e eu fugi aqui para Ivinhema, mas aqui agora começa a aumentar também o número de casos, e as pessoas não estão dando muita bola, as pessoas estão na rua, enfim, o poder público está tentando segurar o máximo que pode, mas a conscientização não é suficiente. Enfim, estamos aqui esperando que passe tudo logo e da melhor maneira possível para poder continuarmos os trabalhos. A Fundação está funcionando só online e fizemos, como eu disse antes, uma festa literária que foi muito bacana. Agora já estamos nos preparativos para o nosso Festival de Cinema, que esse
esse ano é a 17ª edição, então é um evento muito relevante, é o mais longevo e único festival de cinema do estado do Mato Grosso do Sul, né? Então estamos aqui na luta permanente para poder terminar esse período aí e continuarmos trabalhando para essa coisa tão importante da arte, da cultura, e que esse resgate popular, dessa sabedoria popular, é tão importante para tempos como esses nossos agora. Né? Esse tempo de olhar para o outro com mais empatia, que é a palavra do momento, mas não só empatia, com compaixão, né, de verdade. Essas pessoas, esses contadores, essas pessoas que trazem a sabedoria popular, você acabou de falar aí uma anedotazinha que sua mãe dizia, né, uma moral da seria que enquanto estava cozinhando que dava dor de dente, não dava dor de dente, mas tinha um outro problema, outro prejuízo ali, né? A pessoa podia contaminar aquela comida que ela estava fazendo, igual você falou isso aí, mas eu na infância, o medo era de comer um doce, você colocar uma colher de boca num doce, azeda, sabe? Então era aquela coisa, não pode colocar colher de boca, porque se a mãe falar para uma criança, falar assim, não vai colocar colher de boca, aí porque isso não é higiênico, porque isso a gente tem que respeitar a coletividade, isso não cola. Então fala, vai azedar o doce, você não vai poder mais comer o doce. Então servia, né, para a gente ir aprendendo dessa maneira mais poética até a conviver, né, em sociedade e respeitar a coletividade. Enfim. Quanto à sua pergunta, Joslene, eu sou uma pessoa que fiz um estudo, esse estudo da contação de causos, não de fora para dentro, mas de dentro para dentro. Era muito interessante quando eu apresentava isso, quando eu apresentei o trabalho em Barcelona, e já apresentei no Chile, no Peru, no México, em vários lugares. E quando conto, por exemplo, histórias de cobra que engole pessoas, que engole animais, eles pensam que isso está só na parte mítica, que isso é uma coisa lendária. Mas nós sabemos que não, que isso acontece, né, no Pantanal, que acontece em fazendas, que acontece no interior. Não é a baleia de Jonas, né? E ela de fato pode engolir uma pessoa sucuri, né? Quando eu falo dos benzedores, por exemplo, de espaços rurais para espantar cobra, né? Que benze 3 pontas e deixa uma para a cobra fugir. Quando eu conto isso e eles davam risadas e falavam, isso é uma mitologia cercada de magia, de não sei o que. Não, isso é de fato, a gente acredita nisso, isso acontece. Né? Então, eu sou também fruto dessa cultura. Né? Então, quando você pergunta de uma contação de histórias, uma roda de causos, né? Como eu era seduzido ou como seduzia nessa roda, isso para mim era uma realidade de experiência própria. Era uma maneira de estar entre aquelas coisas mais importantes que a gente guarda, que são as coisas da primeira infância. Então, eu, desde a primeira infância, sempre estive em rodas de causa da dona Bené aqui em Vinha, né? Da dona Nilce e do seu Zé Bucão e de outras pessoas, né? Dona Ana do Miguel Novaes, seu Miguel Novaes, o primeiro folião de reis daqui que levava né, a companhia de reis dele pela cidade. Então, eu sou fruto dessa cultura e isso sempre me apaixonou e isso me toca profundamente. É uma das coisas que eu acho que são muito relevantes na vida e que a gente tem que levar até o final, porque elas são essências, né? Como dizia o Manuel de Barros, o importante é a essência, não é a casca. Então, a gente se acostumou a lidar só com cascas e a gente esquece da essência. E eu acho que é a cultura popular, a contação de histórias, essa transmissão do conhecimento, né, de nossos ancestrais é a essência, e isso faz parte da minha vida.
Legal, Ricardo. Nossa, nem precisava se esforçar tanto, né? Você já estava acostumado e eu acho que as histórias fazem isso com a gente, né? Automaticamente a gente já vai sendo cativado por elas, não precisa muito esforço. Mas, Ciro, conta para mim, você tem algum truque para cativar as pessoas quando estão te ouvindo ou já passou por alguma situação assim meio complicada, tipo, nossa, como é que eu vou conseguir a atenção desse povo? Então, quase que não, né? Mas assim, eu tenho uma dificuldade muito grande para contar história para bebês, né? Então, assim, elas choram muito quando me veem. Então, a história acaba ficando meio perdida, assim, né? Mas por quê? Porque eu, você conhece o Ruberval, né? O Ruberval, ele trabalha muito com o jovem, com a parte já, assim, de 15 anos acima, que ele tem uma desenvoltura para aquela idade fantástica, que é uma idade que muita gente não quer, assim, contar história para adolescente. E é o público que o Ruberval ele trabalha, ele cativa e trabalha muito bem, né? É, eu e assim como ele tem uma dificuldade com o público menor, né? Eu tenho essa dificuldade com os bebês. Então, assim, essa é uma dificuldade, mas eu vejo gente, pessoas que têm uma facilidade muito grande que chega, ela consegue trabalhar com o bebê de forma fantástica. Então, assim, eu acredito que seja uma divisão, né? Tem o Kleber Fabiano, que é de Curitiba, que ele trabalha com adulto, ele conta história para adulto. Aí quando a pessoa fala assim, nossa, mas existe história para adulto, né? História para todas as idades, né? Só que o Kleber Fabiano, ele trabalha, é, ele envolve o adulto. Então, a gente fica agraciado com aquilo. Né? E muita gente que eu conheço que tem, assim, quando sabe que é adulto, ele tem, fica, acha difícil contar história para adulto. Então, a minha dificuldade é com crianças, assim, quando eu vou numa creche, eu vou tal, mas aí eu tento me envolver de outras formas, né? Agora, assim, é complicado também que eu tenho algumas histórias que são para adultos acima de 18 anos mesmo, né? São histórias que falam um pouco assim, elas são mais calientes, digamos assim, e quando tem alguma criança no meio é complicado também, né? E eu conheci uma contadora de história da Bolívia, Pamela Gutierrez, que ela conta histórias eróticas, né? Então, acho que a gente vai descobrindo, né, os caminhos, descobrindo qual o público que você tem uma facilidade e você acaba investindo mais neste público, né? Neste público. Calma um pouquinho aqui. Aí. Neste público. Fica mais fácil e você acaba permeando de forma mais gostosa e tem um sabor diferente, né? Quando você consegue ter esse êxito e o seu trabalho de forma gostosa, de forma bonita. Que legal. Eu já tive vontade também de contar umas histórias um pouquinho diferentes, assim, não dá para compartilhar com todo o público, né? Como toda arte vai ter que ter uma faixa etária aí. Mas contador tem fama às vezes, de ser um pouquinho exagerado ou de mentir, né? Algumas coisas dizem que cada conto aumenta um ponto, né? Aí agora eu vou tentar, quero saber de vocês um pouquinho, né? Quero tentar conhecer um pouco do Ricardo. Ele acabou comentando que às vezes para algumas pessoas a gente tem isso como se fosse algo mítico, né? Como se não acontecesse, mas aqui a gente sabe que a sucuri realmente engole uma pessoa inteira, né? E aí eu me lembro do Pequeno Príncipe, das feras, quando ele fala que a serpente pode engolir uma fera inteira e ficar lá meses de digestão. Mas tem alguma história que você lembra, Ricardo, que assim era difícil de acreditar, o exagero era com vontade mesmo,
que era bem história de pescador, dessa que a gente conhece. Tem algum caos que você se lembra nesse sentido? Então, é porque nessa pesquisa nós selecionamos 10 contadores de causos, 164 causos. Então, nós procuramos a tipologia destes causos, fomos dividindo. Então, nós dividimos também o tipo de contador. Então, há os contadores livres, que são esses que você diz que não tem a menor preocupação com a mentira. Para eles, tanto faz contar que o espectador acredite ou não no que ele está contando. Mas sempre ele vai ter ali do lado uma presença feminina para ele perguntar, não é verdade? E a presença feminina dizer, é verdade. Né? E daí temos os contadores moderados, que eles andam numa linha muito tênue entre a mentira e a verdade. Eles não querem parecer que estão contando alguma coisa que seja mentira. Né? Então, às vezes, você vê que aquilo não pode ter acontecido, mas dentro das crenças dele, aquilo aconteceu. Então, ele tem essa preocupação. E depois tem o contador, que a gente chamou de reprodutor, porque é aquele que reproduz uma história que ele ouviu. Então, ele tem muita preocupação de parecer que está mentindo ou não. Para citar alguns desses contadores, um contador livre, por exemplo, o Seu Perigoso, de Maracaju, que é uma beleza de narrador. É um narrador que te envolve desde a hora que você chega no ambiente que ele está, até na hora que você sai. Ele nunca sai do personagem. Ele está sempre contando. Então, quando eu cheguei na casa dele a primeira vez, aí isso é importante, queria só falar esse detalhe da pesquisa, o Ju, porque eu comecei a buscar os contadores. E eu buscava os contadores, primeiro, pelas histórias que eu ouvia dos meus avós. Meu avô era um contador de causos, e ele contava coisas, mentiras. Meu avô, por exemplo, contava, ele tinha um hotel aqui em Viena, e ele falava para os netos, ontem, naquela tempestade, aconteceu uma coisa muito curiosa. E a gente dizia, o que foi, vô? Ele falou, caiu um raio e não fez barulho. Eu estava aqui na janela, fiquei olhando aquilo, achei aquilo muito estranho, mas deixei para lá. Dormi, mas hoje cedo eu fui lá ver, porque ele tinha caído bem naquela árvore ali da frente. Eu peguei uma vara, vi que tinha uma coisinha brilhando no meio da árvore. Na hora que eu cutuquei, aí que estourou tudo. Começou pá, 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 pá. O trovão ficou enroscado. Então, a partir desse tipo de relato, eu sabia que havia pessoas que tinham esse talento para trazer as histórias. Minha avó contava que na fazenda, elas esperavam essa personagem, esse contador de história, que ficava no terreiro de café e ficava até altas horas da noite ouvindo. Né? E eu comecei a procurar essas pessoas e eu já não achava mais. As pessoas do Pantanal, das fazendas. Eu falava, tem algum contador aí de caos? E a pessoa me mandava para poetas, me mandava para escritores, me mandava para historiadores. Eu nunca chegava naquele que eu imaginava. Até que um dia uma amiga me falou, Ricardo, aqui em Maracaju tem um contador, mas não sei se vai servir para o seu trabalho. Eu falei, por quê? Aí ela falou, porque ele é muito mentiroso. Aí eu falei assim, então vamos lá ver. E aí nós chegamos na casa do Seu Perigoso. E aí foi o Seu Perigoso que foi a luz para a gente continuar a pesquisa, porque daí eu perguntava, aí na fazenda tem algum contador de história que conta mentira? Tem de monte. E aí que nós começamos a chegar nos contadores de história. Chegando no Seu Perigoso, antes de descer do carro, ele já veio, ô, seu menino, você entra. Aí falou, como o senhor está, Seu Perigoso? Eu estou bem, um pouco mareado, porque ontem eu vim lá do Rio de Janeiro, um supersônico que meu padrinho Leonel Brizola me emprestou, e o diabo do avião veio balançando muito. Então hoje eu estou um pouco zonzo, mas já vai passar. E a partir daí ele começou a contar um montão de história até na hora de ir embora. E durante 4 anos eu frequentei a casa dele, ouvindo as histórias dele, e ele sempre, nessa personagem, sempre contando as histórias de um mundo assim, acima da realidade, né? Que, sem essa preocupação com a mentira. Aí dos moderados, eu tenho, por exemplo, o
o seu Edson, que esse eu conversei em Campo Grande mesmo, ele contava muitas histórias. Aí tem o seu Chumbo aí em Corumbá, né? Tem o seu Chumbo, que é um dos contadores que entrou também no meu trabalho, que é uma beleza de contador. Ele tem essa preocupação, ele fala de enterros de tesouro, ele fala de assombrações que aconteceram quando ele estava em comitiva, mas sempre dentro de uma crença dele, sem extrapolar, achar que ele está contando uma mentira, né? Seu Chumbo Grosso, que é uma figuraça aí de Corumbá, que ele está morando em Ladário. E tem, por exemplo, seu Silvério, que é um evangélico, geralmente esses contadores, reprodutores são evangélicos, então, além do medo de mentir, eles têm coisa ética, né, da mentira, eles não querem transparecer que possam estar mentindo. Então, por exemplo, eu perguntava da história do Mãozão, ele falava, esse Mãozão, eles falam aí que é um bicho que pegou uma criança, que levou. Eu não acredito nisso, não. Para mim, isso é um demônio mesmo que tem lá no meio do Pantanal. Ele não acreditava, ele não queria jamais parecer que ele estivesse acreditando num ser mitológico, mas ele acredita um demônio que faz parte, então, da crença religiosa dele. Então, essas são as categorias aí que nós encontramos de contadores de causas. Não sei se eu respondi bem sua pergunta. Muito bem, nossa, somou muito, né, o nosso conhecimento. Que legal a gente conhecer. Então, tem essas tipologias aí, gente, que é muito legal e que a gente também consegue esse conhecimento aí no livro do Ricardo, né? O Contador Livre, eu acho que é muito bacana, né? O imaginário vai lá longe. Tudo que a gente pode imaginar, ele coloca ali. Bom, Ciro, e aí, você é muito mentiroso, Ciro? Você aumenta, você faz jus a cada conto, aumenta um ponto ou não? Então, a gente sempre aumenta um pouquinho, mas o conto... Eu vou contar um caso real. Eu dava aula numa escola chamada Plínio Mendes, aqui em Campo Grande, no bairro Guanandi. Eu saía todo final de tarde daquela escola e ia para casa a pé. Eu ia, né, andando, caminhando, então, e eu passava em frente de uma casa que tinha um pé de cacto. Era um pé de cacto muito bonito. Aquele pé de cacto lindo, ele estava cheio de mudas embaixo. Eu passava ali em frente e ficava olhando. Não, um dia eu vou pedir uma muda desse cacto. Eu gosto muito de plantas, né? Aí uma certa feita estava passando, a senhorinha estava lá limpando o quintal. Aí eu falei, agora eu vou pedir, né, a muda de cacto. Aí eu parei na frente, ela me olhou. Ela tinha uma parte do rosto um pouquinho torto, né? Aí eu falei para ela, boa tarde, e disse para ela, olha que cacto bonito, né? Aí ela me olhou, esse cacto é muito bonito, mas tem um segredo desse cacto. Eu vou te contar. Se você plantar e esse cacto morrer, no máximo em 1 ano, você morre também, sabia disso? Eu falei, não sabia. Aí ela me olhou e falou assim, você deseja a muda do cacto? Eu falei, não, obrigado, é bonito, né? Que lá em casa não tem nem onde plantar, né? E fui embora, sabe, com aquilo, né? Tipo, parece que não é real, né? Mas você não vai agredir aquilo porque e se for real, né? Aí ela ainda completou, né, a frase assim, eu adoro dar muda desse cacto, adoro. Mas assim, então, e isso é uma riqueza, né, da cultura popular, né? De onde que vem nessa sabedoria? E aproveitando o Ricardo, que é um dos nossos doutores, né? Digo mestre porque vem da cultura popular, né? Mas nós
doutor da academia nesse assunto, tem uma coisa que me impressiona muito, que eu escutava enquanto criança, mas que até hoje eu não tive coragem de fazer, porque acho que se eu fizer e acontecer, acho que eu faço cocô na calça. Que é na Sexta-feira Santa, me falavam assim, né? Na Sexta-feira Santa, você pega o chinelo, deixa de bruço embaixo da janela. E à meia-noite, você olha pela janela que você vai ver as almas passando e dançando. Nunca fiz. Se acredito, não sei. Mas a gente também não faz. Né? Porque, e o medo de fazer e acontecer? Então, a cultura popular, eu acredito que ela não aumenta o ponto, né? Ela só te ensina, ela te doutrina, né? Porque, sinceramente, a gente sabe que o medo existe. Eu tenho medo. Você acha que eu vou colocar meu chinelo de bruxo para ver a alma passar? Tudo. Eu cago nas calças mesmo. Ou para a mãe morrer, né? Pelo amor de Deus, deixar o chinelo virado lá e a mãe vai morrer. Tá doido, não pode nem brincar com essas coisas, não testa para ver. Gente, já aproveitando que a gente está nessa fase aí de contos, de caso vocês já estão contando coisas, eu queria que vocês contassem mais um pouquinho. Pedir para o Ricardo se ele tem um caos que é favorito, ele já contou alguns, já vi que ele é contador de história também, né, gente? Não, eu não tô. Como que não? Nossa, super contador. Algumas que eu ouço, mas eu não sou, eu não tenho. Um contador de caos tem um brilho, que é uma coisa incrível. Lá em Bonito a gente tinha seu Marcondes, que era uma beleza, ele chegava trajado, com uma espécie de bombacha, faixa pantaneira, um lenço vermelho, um chapéu, e contava com aquele bigodão as histórias dele. Era uma maravilha a gente ouvir aquilo. Sabe, com aquela verdade, aquela realidade que ele trazia na pele, né? Então, ele é um grande contador. Eu vou reproduzir aqui uma história que ele contava, que a gente falou de sucuri, e tem uma história curiosa dele lá em Bonito, porque Bonito tem, né, uma mitologia de que mora uma grande cobra embaixo, né? O senhorzinho dizia que havia uma grande cobra que um dia vai sair do buraco e vai engolir a cidade. E hoje já tem alguns cientistas, é bacana isso da sabedoria popular, porque a explicação científica vem e o resultado é o mesmo. Tem uma explicação científica que há túneis aquíferos embaixo de Bonito, que parecem serpentes, que serpenteias, e que um dia podem romper e que pode abocanhar com a água a cidade, enfim, né? Tem aí a sabedoria. E o seu Marcondes dizia que esse ele viu de fato. Um menino que era afilhado de um grande amigo dele, e esse menino sumiu. E a notícia correu em Bonito e ficou um alvoroço só. Todo mundo começou a procurar o menino, e já ia quase escurecendo e ninguém achava o menino, até que acharam uma sucuri. E a sucuri estava inchada, e eles olhando viram que ela estava inchada justamente mais ou menos do tamanho do guri. E aí o padrinho estava, para, gente, ninguém corta, porque pode machucar o menino. Vamos trazer as tochas. Trouxeram algumas tochas, ficaram em volta da cobra, um tanto segurou, um tanto amarrou, e aí o padrinho foi muito devagarzinho, foi cortando a barriga da sucuri, e na hora que aquela luz da tocha entrou na barriga da sucuri, o menino abriu o olho, olhou e disse: benção, meu padrinho. E aí tiraram o menino da barriga, e a cidade comemorou que o menino foi salvo em toda a sua integridade da barriga da sucuri. Nossa, está aumentando muito o nosso repertório com esses contos, é maravilhoso. Agora eu fico imaginando tudo que você falou dele no começo, quando ele chegava lá todo vestido, com bigode, e ele contando tudo isso, né? Devia ser maravilhoso ouvir. Era uma delícia. Esse Marcondes acabou morrendo também como num caos,
porque ele era pantaneiro muito valente, não tomava banho quente, sempre só banho frio. E quando faz frio no Pantanal, vocês sabem, em Corumbá, como é também, é conhecido muito pelo calor, mas o frio também é de matar. E seu Marcondes, um daqueles frios gigantes e bonito, foi tomar banho frio e depois acabou morrendo encarangado. Não sei se vocês conhecem, para a gente aqui é muito comum esse termo encarangado, que seria uma hipotermia, né? Mas popularmente a gente chama de encarangado. Então, até a morte do seu Marcondes acabou virando caos. De vez em quando eu conto por aí. Que meu amigo, por não acreditar em banho quente, acabou morrendo encarangado. Olha só, ele morreu como contador de história. Encarangado não conhecia não, Ricardo, que legal. E eu tô achando tão rica essa live também, porque você tá aí em Vinhema, eu tô aqui em Corumbá, Ciro tá lá em Campo Grande, a gente tá falando de bonito, olha a importância da cultura, da tradição oral para o nosso estado, né? Que maravilha. Muito obrigado por contribuir tanto assim. Deixa eu chamar o Ciro. Ciro, e aí? Escolher um que você gosta para compartilhar com a gente? Ciro tá com o microfone desligado. Tá, isso, pronto. Desligou de novo. Compartilhar a história. Foi, agora foi. A parte técnica complicada de várias cidades. Tá. Bom, essa história da Elisenda, vou ter que mudar aqui um pouquinho. Calma só um pouquinho. Oi, desculpa aí as partes técnicas aqui. São as histórias, né? Essa história é uma história que eu descobri há pouco tempo. Mama, que cor são os beijos? Elisenda, o texto é da Elisenda. Passava das 9 horas, quando Davi pulou na cama da mãe para poder sentir aquele aconchego, aquele calor da família. Olhou para a mãe e perguntou: Mãe, que cor tem o beijo? A mãe olhou e falou: Os beijos? Os beijos podem ter muitas cores e várias formas. Depende o que eles querem nos dizer. Alguns beijos são pequenininhos, barulhentos, divertidos e muitos brincalhões. Esses beijos, eles são vermelhos. Eles são da cor das cerejas. E esses beijos vermelhos, eles querem nos dizer: gosto de ti e gosto da sua alegria. É o beijo da vitalidade. Aí o Davi pergunta: Mãe, vermelho da cor da cereja que a gente brinca de fazer brinco? Isso mesmo, meu filho. Da cor da cereja que a gente brinca para fazer brinco. Alguns beijos, eles são suculentos, cheios de vitaminas. Ele tem a cor alaranjada, a cor da laranja. Esses são os beijos que saem dos abraços, como forma de dizer: bom dia, acorda. Esses são os beijos laranjas. Mãe, então são os beijos que eu já conheço. São esses beijos que a senhora me acorda e diz: está na hora de levantar? Sim, esses são os beijos da cor laranja. Mãe, e tem
beijos amarelos? Tem, meu filho. São os beijos da cor do sol. São os beijos cálidos, intensos. Por isso que eles são quentes, igual o sol. E são amarelos. Ah, então, mãe, os beijos de carícia? Sim, quando a gente faz carinho e a gente beija, são beijos amarelos. Mãe, e os beijos que fazem cócegas? Os beijos no pescoço? Os beijos na testa, na bochecha? Ora, meu filho, esses beijos são verdes, são da cor dos campos, esses beijos são da cor dos bosques, são beijos verdes, beijos da vida, beijos que gostam de respirar, beijos que crescem, beijos que adoram o outro ser. Mãe, tem beijos. Mãe, e os beijos mais tranquilos? Que cor são? Ah, meu filho, os beijos tranquilos, eles são da cor do céu. Eles são azul. São os beijos que explicam o limite do amor. São os beijos tão grandes que quer nos dizer como eu te amo. Ah, mãe, pode chegar até na lua? Pode, filho. São os beijos das cores azuis. E quando a gente está triste, mãe? Que cor que são os beijos da tristeza? Não, meu filho. São os beijos que nos deixam alegres. Porque quando nós estamos tristes, a gente recebe um beijo azul, por exemplo, ele nos deixa alegre. Ah, mãe, então os beijos têm as cores do arco-íris? Sim, meu filho. O beijo tem todas as cores do arco-íris. O filho já estava quase dormindo quando a mãe dá um beijo bem na testa. E ele pergunta: mãe, que cor tem esse beijo? E ela responde: meu filho, esse beijo tem a cor branca, a cor da neve. Ele quer dizer: eu gosto do silêncio, eu gosto da paz e da calma. Essa calma que eu sinto quando estou ao seu lado. Quer saber mais? Sabe de onde nasceu a cor do beijo branco? A cor do beijo branco, meu filho, nasceu de todas as outras cores, pois todas as outras cores compõem o arco-íris. Para vocês, beijos de todas as cores. Ai, que linda história, linda. Principalmente Sim. pensando nos beijos, nos abraços que a gente está sentindo tanta falta no tempo que a gente está vivendo, né? Como é importante a gente pensar nisso. Aí abraçar todo mundo. Antes eu tinha um bloqueio para abraçar as pessoas. Hoje eu tô achando que eu vou sair da pandemia sem bloqueio nenhum, porque a gente precisa tanto sair abraçando as pessoas, beijando as pessoas, está fazendo tanta falta tudo isso, que é muito bom saber a importância, as cores, os sentimentos de todos esses beijos. Mas, já que a gente está falando de beijo, a gente também tem que lembrar dele como uma despedida e avisar vocês que a gente está chegando no final da nossa live. Então, para o final, a gente reservou compartilhar um pouquinho do livro dos meninos. Também quero ler alguns comentários aqui. Deixa eu ver. Melina, na hora que Ciro estava falando sobre contar a história para várias idades, ela colocou um comentário assim, ó. Creio que para os bebês devemos trabalhar com histórias curtas que envolvam musicalização, e se esse bebê não tem essa
se esse bebê não tem essa interação com a música, com o recurso, chama atenção. Acho que se esse bebê tem, né, essa interação, vai chamando atenção, vai acalmando, vai criando uma ambientação, né? Também tem o comentário da professora Luciene Lemos. Contar e ouvir histórias são possibilidades libertárias da aprendizagem. Por meio do texto, ocorre a interação entre o contador e os seus ouvintes. Concordo, professora. Pura verdade. E ela também fez uma pergunta para a gente. A professora... tinha muita gente aqui, a Érica de Bonito, colocou o comentário. Tem mais gente aqui, a professora Suzilene. E aí o outro comentário da professora Luciene, é uma pergunta, na verdade, ela diz assim: o que fazia a velha Totonha, da obra de Lins do Rego, mais curiosa era a cor local que ela punha nos seus descritivos. A velha Totonha ainda inspira os contadores? O que vocês acham, meninas? A velha Totonha é um exemplo de contadora. É incrível como a tradição da contação de história remonta a séculos, né? As mesmas histórias que a gente vê hoje no Pantanal sul-mato-grossense eram vistos na Idade Média, na Espanha, em Portugal. Então, a velha Totonha reúne ali um repertório de histórias que até hoje segue sendo contadas pelas pessoas. E a coisa mais incrível que eu acho, mais generosa que eu acho, do contador de causo, do causo como uma poética, é que não há um autor para o causo. Ninguém tem interesse de dizer esse causo é do fulano, esse causo. Ele conta, ele se apropria de verdade do causo. E tem que ser assim. Então, já aconteceu de eu estar numa fazenda e está um contador me contando uma história. E passou um tempo, chegou um amigo que também era contador. E esse amigo contou aquela história como se tivesse acontecido com ele. O outro que contou primeiro ficou com uma cara meio sem graça, porque tinha acabado de dizer. Mas estava tudo em harmonia, porque o caos está aí no ar, está aí na nossa história, para ser resgatado e contado e fazer parte do nosso próprio repertório. Isso que é o mais bonito da contação de história. E a velha Totonha é um exemplo disso, desse arquétipo do contador que traz uma bagagem aí que remonta a séculos. Eu acredito que ele é o princípio do enriquecimento, né, Ricardo? Que deixa a cultura popular mais rica, né? Então, eu estou com uma dificuldade aqui com os aparelhos tecnológicos aqui, mas está indo. Então, eu acredito também nessa mesma linha de pensamento, né? Porque quando a gente veio de uma cultura popular, da raiz, né? Da fazenda, e de você conviver com aquelas figuras, né? Com os seres naturais e os sobrenaturais, tudo junto, né? Porque todas as noites, né? Você dorme ouvindo histórias, né? O lobisomem, a fantasia da noite, a fantasia durante o dia, as estrelas, o sol, tudo tem um porquê. E se a coruja cantou, se o pinhé cantou, se o pato falou, então, tudo, a cultura popular ela é muito rica. Então, quando você tem todo esse material, quando você tem esse caminho, essas portas que vão se abrindo, isso tudo ele vem para deixar essa cultura popular mais rica, né? Então, a benzedeira, a parteira, né? As histórias aí que o Hélio Cerejo trouxe para a gente, né? Que o Ricardo tem aí, as histórias corumbaenses que local rico de histórias, né? Então tudo isso você vai trazendo, vai pondo na sua bagagem. O que eu falei na última live esses dias, que a cultura popular não tem ninguém, o folclore não tem nenhum brasileiro que vá dizer
eu pesquisei tudo, eu tenho tudo, porque o país é muito rico, né? Então, essa abertura, essa riqueza é o nosso alimento. Exatamente. Quer comentar alguma coisa, Ricardo? Acho que o Ciro falou com muita propriedade, é isso mesmo. Mas é incrível essa coisa de uma história estar em tantos lugares diferentes. A história, aquela história, eu acho que a Bela Totonha também conta, do corajoso que dorme numa tapera e que vai caindo, e ninguém dorme nunca naquela tapera. E o corajoso dorme, e aí no meio da noite escuta, vou cair. Ele fala, cai, daí cai um osso de um esqueleto. Aí depois fala, vou cair. Aí cai outro osso desse esqueleto. E vai falando, vou cair, cai logo tudo. E aí cai, e aquela caveira fala para ele, você é corajoso mesmo. Então, pela sua coragem, você vai ter um guardado, um enterro de tesouro ali embaixo da figueira, para você agora, a partir de agora, não ter mais necessidade, não precisar mais dormir em tapera. Essa história, há um castelo na Espanha que está gravado na parede com formão. Esse castelo foi construído onde um valente guerreiro dormiu numa casa mal assombrada e foi caindo um osso até formar um esqueleto, e pela coragem dele o esqueleto deu um tesouro e ele construiu esse castelo. Para ter uma ideia como que as histórias fluem e perpassam tantos lugares com a mesma essência, né, com essa mesma força que chamavam o Pousuntor, essa força que é a história. Ela pode mudar as cores, ela pode mudar os detalhes, ela pode mudar as regiões, mas ela segue ali dentro com essa essência dela, né? Isso é incrível nos causos. E aproveitando não ver Suzilene, vi ela comentando ali, grande pessoa que estuda tanto, Lobivar Matos, que nos traz tanta informação sobre essa figura tão importante da nossa literatura. Um beijo grande, Suzilene, saudade de conversar com você. Você falando, eu me lembrei de quando eu conheci a história do vagamundo dos Greens, e aí fala que ele passa por vários lugares, e de cada lugar que ele passava, ele aprendia uma frase nova. Aí a Michelle Dominique, aí de Campo Grande, veio contar a história aqui em Corumbá, e ela contou o Haja Sangue, que ela tinha recolhido em Rio Verde, se não me engano. Eu sempre me equivoco se é Rio Verde ou Rio Brilhante, mas eu acho que é Rio Verde, que ela recolheu. E ele passava por cada lugar, e aí ele aprendia, em cada lugar que ele passava, ele também aprendia uma frase. Era exatamente a mesma narrativa, com outras palavras, com outras expressões, mas dos Greens, que é tão antiga, lá da Alemanha. Então, assim, realmente, essa riqueza das histórias sem fronteiras, né? Exatamente. Gente, deixa eu mostrar os livros, então, que eu deixei vocês na curiosidade. Esse daqui é o livro do Ricardo. Os Contadores, Causos e a Poética dos Pantanais, tá? A gente tem aqui na biblioteca, quem quiser conhecer pode vir aqui na biblioteca Sarah Louisa Urch. E esses dois aqui são do Ciro, que a gente também tem aqui. Um é Onde Está, que fala um pouquinho dessa tradição das anedotas, das expressões, das parlendas, adivinhas, né? Tem esse aqui. E o Trava-Língua, 30 trava-línguas triturados. Os dois são do Ciro. E aí também fala um pouquinho da caminhada dele e dessa brincadeira. O Ciro, também conheço ele porque ele começa os contos, e aí quando ele está começando a contar a história, ele sempre convida a gente para fazer um trava-língua, para fazer uma brincadeira, e isso é muito legal. Meninos, vocês querem apresentar um pouquinho do trabalho de vocês, das redes sociais, o contato? Tem esse espaço para vocês aí, para convidar todo mundo para conhecer o trabalho de vocês. Sobre essa questão da cultura popular de lugares, eu lembrei que Corumbá tem o Minhocão, né?
Cuiabá também tem o minhocão. E o ano passado eu descobri que Belém também tem o minhocão. Então, você vê como que são lugares diferentes, com certeza em épocas diferentes, né? E os seus minhocões diferentes. Olha só que legal, né? Se contadora de história de Cuiabá, né? Que conta o minhocão com alguém de Belém, com alguém Corumbá contando essas histórias junto, né? Seria muito legal também isso, né? Porque tem algumas coisas regionais em cada um, né? O Ricardo aí falando essa questão de como que a cultura popular ela viajou, né? O livro História que Cecília contava também, é uma negra da década de 1930, morando no interior de Minas, contava histórias europeias, né? Então isso é muito rico. Bom, eu agradeço bastante o convite, apesar da minha meu lado analfabeto tecnológico, que ainda estou tremendo aqui, mas valeu muito, Ricardo. O ano que vem, com certeza, estarei em Viema, a gente se encontra, né? E a Julei também, né? O ano que vem a gente se encontra por aí. E agradeço bastante. Só te aliviar, viu, Ciro? Porque sempre acontece isso. Eu acho que o problema nem é com você, o problema é comigo. Eu tive no começo do ano no México fazendo a palestra sobre os caos, tivemos muitos problemas tecnológicos e sempre que a gente vai falar de mitos, de mitologia, acontece alguma coisa quando envolve tecnologia e eu já descobri que isso é coisa de Saci. Saci está sempre perto, cara. Está sempre perto para enfiar o dedinho onde não deve. E, então, certamente era um sacizinho que estava perto de você e te atrapalhando aí na hora de entrar. Mas depois ele liberou e deu tudo certo. Tem uma contadora de história argentina, Marcela Pamplona? Não, Marcela, esqueci o sobrenome dela, uma pessoa muito bacana. Estávamos no evento em Curitiba, aí ela perdeu alguma coisa, eu não lembro o que foi que ela perdeu. Aí eu falei para ela, Marcela, tem São Longuinho, pede para São Longuinho e você vai dar 3 pulinhos depois que você vai encontrar. E isso faz, agora, final de setembro, fazia um ano, e até hoje ela manda mensagem dizendo que toda vez que ela pede passar um longuinho que ele encontra para ela. É tiro e queda, é tiro e queda. Isso é muito legal. Contato de vocês, Instagram, página, YouTube. Convido a todos a seguirem a Fundação Câmara para ver o nosso trabalho. No Instagram tem ali, nós estamos completando 15 anos em 2020 e já fizemos um longo trabalho com música de concerto, com balé, com teatro, com violão, enfim, sempre mexendo com arte, cultura, aqui em Vinhema e também depois em Jardim, em Dourados, em Douradina. Não sabemos como será depois dessa pandemia, mas acreditamos que seguiremos firme. Mas convido a todos para entrarem e conhecer o nosso trabalho e acompanhar aí o que a gente vem realizando pela Fundação Nerito Câmara. Também está começando a passar nas redes públicas uma série que é baseada no meu livro infantil O Menino que Engoliu o Sol. É uma produção belíssima. Eu também estou como roteirista, a direção de Patrícia Alves Dias e a produção artística do Joel Pizzini, a narração é do Ney Mato Grosso, e é um universo pantaneiro, muito próximo de tudo isso que vocês vivem aí em Corumbá, e dentro do universo mítico do Manuel de Barros. Então, quando vocês ouvirem dizer dessa série O Menino que Engoliu o Sol, assistam, que é uma coisa muito especial, muito poética, feita com muito carinho. Que fantástico. Muito bacana.
O meu Instagram é @CiroBrincante. E esse ano estamos vivendo dessa forma, né? Nas lives. Faço poucas lives. Não me adaptei muito bem a essa tecnologia, mas algumas estou fazendo com alguns amigos. E se preparando, né? Porque acredito que o ano que vem a gente saia dessa gaiola, né? E vamos viver o vento das estradas de novo, né? Porque esse ano tinha uma programação grande, né? Com alguns festivais fora também, e foram cancelados, né, por causa disso, e retorno todo para o próximo ano. Mas, enquanto isso, a gente vai se comunicando, né, pelas redes e vamos se alimentando disso, né? Porque a gente tem que estar estudando, tem que estar buscando, tem que estar lendo, porque é isso que faz a gente viver a cada dia, né? Estou descobrindo algumas formas de leitura pelo computador, que eu não gosto muito. Gosto muito do livro, mas de fevereiro até agora eu fui na biblioteca, não fui, e fui na livraria uma vez, né? Então eu estou buscando, estou tentando ler através das redes e do computador. Mas eu sigo brincante o meu Instagram. Se vocês, pessoal que está assistindo aí, quiser, a gente também está colocando na descrição do vídeo, nos comentários aí o e-mail deles, o contato deles. Meninos, eu quero agradecer vocês imensamente. Foi um enorme prazer conversar com vocês. Eu estava ansiosa por essa live. Quero agradecer também ao José Gilberto, à Fundação de Cultura, por a gente ter essa oportunidade de poder compartilhar histórias, de poder falar da importância da tradição oral. Então, nosso muito obrigado. Obrigado, meninos, por aceitarem o convite, por dividir todo esse conhecimento de vocês conosco. Eu passo para o José, que ainda tem um convitezinho para vocês. Seu microfone, José. Obrigado, Josley. Obrigado, Ricardo. Eu estava aqui nos bastidores acompanhando o desenrolar de toda a live, tentando comandar de alguma maneira aqui a parte eletrônica da coisa, né, Ciro? Que nem sempre dá certo, a gente acaba colocando uma coisa no lugar errado ou não. Em nome da Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá, eu agradeço muito que vocês tenham aceito o nosso convite, né? A Josley, que é servidora da Fundação também, intermediado essa roda de conversa aí, ela tem desenvolvido um trabalho bastante intenso de contação de história há alguns anos conosco, e fica o nosso convite já para o público que está nos assistindo, que nós vamos fazer na semana de aniversário de Corumbá, que coincide com a Semana Primavera de Museus, 2 lives, né? Uma delas sobre o livro do professor Marco Aurélio, que é Corumbá entre Ruas e Cemitério, e uma outra live sobre o Patrimônio Vivo, que é um projeto da Vanessa Rodrigues, e que ambos os projetos, aliás, tanto o livro do Marco Aurélio quanto o da Vanessa, foram patrocinados pelo nosso Fundo de Investimentos Culturais, e a gente quer dar visibilidade também a isso, e mais até do que a visibilidade, é a gente poder conversar, né, sobre essa pesquisa que ele realizou para construir o livro, e com a Vanessa sobre o desenvolvimento desse projeto, né? As lives, então, vão estar disponíveis na semana do dia 21 de setembro, que é a Semana Primavera de Museus. Além disso, a nossa programação para a Primavera de Museus contará com outras possibilidades, né? E a gente faz aí o convite para que acompanhe nossas redes sociais, tá? Esse ano a gente inaugurou o canal do YouTube, essas lives vão ficar gravadas lá no canal, todas as nossas lives ficarão gravadas no nosso canal, e nós temos o Instagram da Casa do Dr. Gabi, que eu sugiro aí que vocês sigam nosso perfil, né? Muito obrigado, agradeço a presença de vocês mais uma vez. Instagram.
Oi? A biblioteca também tem Instagram. Ah, mas a biblioteca eu já coloquei aqui, Josley. Olha lá. Tá. Ok? Gente, boa Pessoal, noite. eu agradeço o convite, agradeço a lembrança de trazer os causos. Um grande abraço para o Ciro, para a Josley, para você, para todos que nos acompanharam. Desejo saúde a vocês, saúde a todos que nos estão assistindo. Possamos atravessar esse período aí com um pouco mais ainda de saúde, tá bom? Peraí, Ciro. Aí. Obrigado, Ricardo, obrigado, José, obrigado, Jusley. Casa Gabi tem uma história fantástica que a menina que trabalha à noite contou, não sei se a Jusley lembra, né? Esquecemos de falar isso. Me impressionou bastante, eu gostei muito da casa, inclusive no fundo ela tem uma escada que não vai para lugar nenhum, né? Tem uma escada lá que parece que vai para o céu, mas não vai para lugar nenhum. Então eu fiquei muito feliz porque Casa Gabi para mim é uma referência nessa questão da cultura no Mato Grosso do Sul. Agradecido mesmo. Muito obrigado. Valeu. Boa noite, pessoal. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Até a próxima live.